as empresas brasileiras, as principais anunciantes do Brasil, todas elas adotaram o selo Racismo Aqui Não, lá em 2023, e hoje, 2 anos depois, em 2025, nós podemos comemorar. Vamos comemorar o quê? Vamos comemorar que nós não temos mais comportamento racista no Brasil nesses últimos 2 anos. Nós não tivemos mais ninguém nos estádios chamando ninguém de macaco. Ou seja, a torcedora do Grêmio agora não xinga mais ninguém, ninguém reclama demais ninguém sobre racismo no país, porque as empresas passaram a utilizar o selo Racismo Aqui Não. Então, todas elas estão de parabéns hoje, 20 de setembro de 2025. Parabéns à CBF, à FIFA, à CEPROME, à CEPI, aos governos estaduais, municipais e federais, por essa iniciativa que eles tiveram lá atrás, em 2023, ao adotar o selo Racismo Aqui Não. Temos que comemorar, porque, na verdade, o Bradesco, o Itaú, não tem mais racismo, porque quando você entra no estádio de futebol, a placa está lá. Eu estava agora assistindo o jogo do Bahia e Santos, estava lá o painel lá, Racismo Aqui Não. Ou seja, você entra no teatro, está escrito Racismo Aqui Não. Então, olha só que coisa bacana, 2 anos depois, nós não temos práticas racistas no país, graças a essas empresas e instituições que passaram, na verdade, a adotar o selo Racismo Aqui Não. Na vida real, gente, não é bem assim, não. Na vida real, nós estamos esperando que essas empresas e instituições assumam seu papel e tenham responsabilidades. Na vida real, nós precisamos fazer as pessoas entenderem qual é a importância dessa discussão no país. Opa! Mas aí você vai me perguntar o seguinte: quem é esse cara? Quem é esse cara que chega aqui dizendo bem-vindo 2025 e falando de CBF, FIFA, atacarejo, dos supermercados, dos estádios de futebol, dos shopping centers? Esse cara, quem é esse cara? Bom, para quem não me conhece, quem está aqui presencialmente, quem está online, eu sou João Silva. Eu sou filho de Maria José Rodrigues da Silva e de Nilson Jesus de Oliveira, e nascido na Cidade Baixa. Mãe lavadeira e pai marceneiro. E, desde pequenininho, nós tivemos uma infância muito pobre, uma infância muito sofrida, mas com muita dignidade. Nós tínhamos que acordar cedo para pegar água no chafariz e levar para encher 2 tonéis. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas nós tínhamos do lado de fora da casa 2 tonéis. Um tonel era para colocar a água de beber e no outro tonel era para colocar a água de banho. E a água que ficava no tonel de beber, ela depois teria que, na verdade, ser fervida e passava por uma toalhinha que entrava no porrão, e o porrão mantinha ela, na verdade, bastante fresca dentro de casa. Então, era assim que a gente bebia água, tá? Era assim que a gente vivia na nossa infância na Cidade Baixa. E minha mãe lavava roupa, e eu tinha que levar a trouxa de roupa que minha mãe lavava na casa de Dona Ivani. Dona Ivani era uma figura maravilhosa, figura bacana e tal. E minha mãe lavava essa roupa e eu levava a trouxa de roupa para casa da Dona Ivani. Quando eu levava essa trouxa de roupa para casa da Dona Ivani, à noite, quando eu comecei a estudar já à noite, as pessoas ficavam me sacaneando, disseram lavar o filho de lavadeira. Então, o que hoje é bullying, que hoje, na verdade, todo mundo ia ficar ofendidíssimo e tal. E era meio chato isso, né, um pouco, mas a gente entendia que a gente tinha que superar essas questões. Nessa época, meu pai dizia o seguinte: nós tínhamos que estudar num período e trabalhar no outro período, porque meu pai dizia o seguinte, ele dizia: olha, meu filho, você nasceu preto, pobre na Cidade Baixa, você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que produzir muito mais do que qualquer um para poder ser igual. Aí eu ficava com dificuldade de entender o que é que ele estava querendo me dizer.
Mas era assim, você vai ter que produzir mais, trabalhar mais, para poder ser igual. Mas o vovô do Ilhaê me dizia assim, João, negão, a gente não pode esquecer de onde nós viemos. A gente não pode esquecer as nossas origens. E aí é o seguinte, e aí o que, eu fazia nessa oficina do meu pai? No período que eu não estava estudando, estava na oficina de móveis e eu não podia mexer muito, pequeno, não podia mexer muito com os equipamentos de serra elétrica e tal, que eram mais perigosos. E aí o que acontecia? Meu pai deixava meus irmãos mais velhos, Camelo e Luiz, que eram os mais velhos, para poder mexer com os equipamentos mais pesados, e eu mexia somente com serrar algumas madeiras, algumas coisas que eram mais leves, trabalhos mais leves. Aí, como eu ficava um pouco de bobeira, aí eu começava a pegar um pedaço de compensado e ia desenhar. Eu fazia um desenho aqui, um desenho ali, aí desenhava a cadeira, desenhava o guarda-roupa, desenhava... Eu ia seguindo um pouco o que meu pai me ensinava ali no dia a dia. Até que um belo dia apareceu um cliente lá, querendo contratar uma máquina com ele, e aí viu na parede o desenho e perguntou, quem foi que fez aquele desenho ali? Aí ele disse, foi meu filho aqui. Aí ele disse, você não topa ir na minha empresa não e tal, para ser desenhista? Aí eu digo, opa, aí eu já estou lá com meus 15 anos, né? Aí, vamos lá. Aí nós fomos para lá, e aí quando chegou lá, ele vendo um monte de pergunta, se eu conhecia compasso, se eu já tinha usado, eu não tinha usado porra nenhuma, sabe? Daquilo que ele estava me perguntando, mas eu dizia a ele, claro, eu estou aqui, eu tenho disposição. Resultado, aí ganhei meu primeiro emprego, e meu primeiro emprego foi aqui. Olha lá. Aí com 15 anos, aí a minha carteira profissional, olha a cara do elemento lá, ó. Você também lá que é 75. Vou fazer 50 anos de atividade em 2025. E aí, nesse período, minha mãe, eu tinha que o que recebia, minha mãe abriu uma caderneta de poupança lá na Caixa Econômica das Mercês, e aí eu tinha que, o meu dinheiro ia para aquela Caixa Econômica, e eu utilizava só uma parte, porque a conta era em nome do mais velho, que era minha mãe. E eu descobri o seguinte, descobri uma coisa fantástica, que foi como utilizar o meu salário, que era salário mínimo, era 400 e alguma coisa, eu não sei o que era, se era cruzado, real, cruzeiro, e aí eu descobri o seguinte, que eu dividia em 3 partes, e eu adotei esse formato em 3 partes, e passei, inclusive, isso para meus filhos, que era assim, eu usava 1/3 desse dinheiro, eu dava para ajudar em casa, para ajudar meus pais com a despesa da casa. Então, 1/3 ia para isso. O outro terço ficava na poupança para qualquer emergência, qualquer segurança. E o terceiro terço eu picava o pau, sabe? Assim, saía com os amigos e tal, para ir fazer farra e tal, para lá. E aí o seguinte, aí eu consegui o primeiro emprego nessa Silk, que na verdade eles só registraram minha carteira um ano depois. Quer dizer, um ano não, 6 meses depois, que aí já era em 76. De lá para cá, da Brisilk, eu comecei a trabalhar em várias outras empresas e fui trabalhar na Portão Azul, depois eu fui trabalhar na Engenho, e o engraçado é que eu fui trabalhar na Engenho, era Engenho, a agência de Fernando Passo, ficava ali no Campo da Pólvora. Eu cheguei lá, eu não me lembro se era janeiro, por aí, e perguntei, olha, eu queria... não, desculpa, antes da Engenho, eu fui na Propeg, na Ladeira da Barra, porque quando eu passava na Contorno, eu via aqueles outdoors lindos, maravilhosos, aí eu dizia assim, tem uma agência de propaganda na Ladeira da Barra chamada Propeg. Aí eu disse, é lá que eu quero ir lá. Quando eu cheguei lá na Propeg, levei alguns desenhos que eu tinha feito na Brisilk, aí eu perguntava assim, eu quero trabalhar aqui como desenhista. Aí a pessoa me chamou e disse assim, João, olha só, que bom que você chegou. Que bom. Opa. Tá bom agora? Agora ficou mais confortável. Eu estava me sentindo com esse negócio aí, e eu acho que ele ainda está, ele está balançando, ele está meio vivo aqui comigo, ó. Mas vamos lá. Mas eu vou conseguindo aí, eu não sei se o som tá bom, se não está e tal, para vocês que estão aqui e para quem está também assistindo em casa, no online. Aí é o seguinte, aí essa pessoa da Propeg, que era um chefe de estúdio,
ele me disse o seguinte, ele disse, tudo bem, que bom que você apareceu aqui, porque nós temos uma vaga e tal, blá, blá, blá. Aí ele falou, cadê o seu portfólio? Aí eu falei, porte o quê? Eu nunca tinha escutado aquela expressão, aquele tal de portfólio. Porte o que? Ele disse, portfólio. Eu disse, eu não tenho portfólio, eu não sei nem o que é isso. Aí, como eu disse a ele que eu não sabia o que era isso, ele disse, então não tem espaço nenhum, esquece. No dia que você tiver um portfólio, você volta aqui, para poder a gente conversar. O som está com algum problema aqui, eu estou sentindo que está vivo esse bicho aqui. Aí, depois dessa questão do portfólio, aí sim, eu fui na Engenho, que era na Bolivar América, ali no Campo da Pólvora. Quando eu cheguei na Bolivar América, foi exatamente igual. Quando eu falei que eu estava procurando emprego para ser desenhista, Fernando Passos apareceu rapidamente na recepção, foi me receber e disse, que bom que você apareceu, porque João Fernandes está indo para o Ceará e tal, e eu estou aqui precisando de um diretor de arte e tal, cadê o seu portfólio? Aí eu disse, cacete, lá vem o tal do portfólio de novo, cadê o portfólio? Aí eu disse, eu não tenho um portfólio não, aí na mesma hora desmontou a cena, aí ele disse para mim assim, ó, então nós não temos lugar aqui não para você não. Eu disse, como não, rapaz? Eu estou aqui, eu sou capaz, me dê uma oportunidade, me dê uma chance e tal, eu só preciso de uma oportunidade. Aí ele disse assim, não, mas não vai dar porque eu vou ter que ter uma outra pessoa mais experiente, não é o seu caso e tal. Aí ele virou para mim e falou o seguinte, falou assim, eu insisti tanto com ele, isso era tipo janeiro, me parece, aí ele falou para mim assim, volte depois do carnaval. Aí ele me jogou assim mais de 60 dias lá para frente, volte depois do carnaval. Aí eu perguntei para ele assim, que dia depois do carnaval? Aí ele disse para mim assim, depois do carnaval. Aí eu perguntei, ok, quarta-feira de cinzas ou quinta-feira de cinza? Aí ele disse assim, ele me olhou como que disse assim, esse cara vai desistir, né? Ele falou assim, quinta-feira. Aí eu perguntei, de manhã ou de tarde? Aí ele disse, de manhã. Mas ele disse de manhã, como que disse assim, será que esse cara vem mesmo? Eu cheguei em casa de minha mãe, arrumei um emprego, ó, quinta-feira de cinzas, de manhã, eu vou lá para a entrevista. E aí, lá fui eu para essa entrevista, conversar com o Fernando Passos, que hoje é meu grande amigo e tal. Aí Fernando Passos me dizia assim, eu não tenho um espaço aqui para você, porque você não tem experiência e tal, para aquela conversa toda. É questão da oportunidade, né? Aí eu disse, meu Deus do céu. E eu tinha tido uma experiência muito bacana, porque alguns anos antes, uma vizinha nossa, lá na Cidade Baixa, cursava arquitetura e estava fazendo um curso de pós de História da Arte. E aí ela convenceu minha mãe que eu poderia fazer um curso também com ela, frequentar o curso, só não teria direito a certificado e tal, porque eu não era universitário. E aí eu passei a frequentar, então eu comecei a ter uma noção um pouco mais, era muito difícil entender aquilo tudo, sabe? Mas eu comecei a ter um pouco mais de noção. Aí eu tentei dizer isso lá para Fernando, o Fernando disse, olha, você vai ficar aqui um período sem ganhar nada e até ver se você vai dar certo ou não. Eu fiquei vivenciando aquilo, passou a primeira semana, e a agência era muito frequentada por Bel Borba, Fernando Borba, tinha muita gente talentosa que frequentava, eu só via a pessoa chegar, sair, aí ele disse assim, olha, João, se você tiver, vamos passar um mês para poder ele avaliar. Aí na primeira semana ele me deu um trabalho, e eu peguei aquele trabalho que ele me deu, trabalhei de manhã, de tarde, de noite. Então eu lembrava que meu pai dizia que tinha que produzir mais, tinha que trabalhar mais, resultado, aí quando ele viu o trabalho que eu fiz, ou seja, ele tinha uma logomarca que ele criou uma marca maravilhosa, e era para colocar no caminhão da empresa, na porta do caminhão, que ele iria apresentar 2 dias depois. Rapaz, aí eu fiz um caminhão bonito pra cacete. Olha, até a marca Firestone do pneu do caminhão tinha lá, ou seja, tudo que hoje a gente não faria, mas assim, a imagem era linda, maravilhosa, a partir de uma pequena foto. Aí eu fiz aquilo grandão, lindo, com guache, colinho, cacete A4, e a logomarca do cara ali e tal. Quando ele viu aquilo, ele falou, uma semana depois, ele disse para mim assim, olha, no final do dia, vamos conversar, viu? Aí eu digo, bah, significa que ele vai me contratar. E aí ele assinou minha carteira. Essa aqui, ó, Bolivar América, número 56, que era ali e aí eu virei layout também.
Depois dali, eu comecei, a Engenho juntou com a divisão, que virou DIE, aí eu fui para a DIE junto com o Geraldão, com o Marcelo Simões, e aí começamos a ganhar prêmios. E como é que a gente começou a ganhar prêmios? Porque a agência tinha uma cacetada de criativos, todos premiados, e nós éramos os iniciantes. Eu, Geraldo e Marcelo, eram os três que estavam começando. E aí, de repente, todo mundo brigou lá, houve uma grande confusão, todos eles saíram. Aí Sidney Rezende e Sérgio Amado levaram a gente para jantar no Tiffany's, ali na Barra, que era um restaurante bacana, tinha um balcão legal e tal. E aí comunicou a gente, pediu uísque para todo mundo e falou o seguinte: olha, a partir de amanhã, você é o diretor de arte, você foi promovido a diretor de arte, você foi promovido a redator e você foi promovido ao produtor. Então, vocês são três. E aí pagou a conta, deixou uma grana lá para a gente encher a cara e foi embora. Aí nós ficamos os três perguntando o seguinte: o que a gente vai fazer agora? Aí fizemos assim: vamos estabelecer regras de convivência. Regra número 1, porque Sidney disse o seguinte: na segunda-feira eu vou conversar isoladamente com cada um sobre os salários. Aí estabelecemos a primeira regra: a conversa que tiver sobre salário, nós vamos compartilhar os três. Primeira regra. Segunda regra: nós vamos estabelecer que 2-1 ganha. Então, 2-1 ganha e o voto vencido vai trabalhar para viabilizar a ideia de quem venceu a discussão. Com isso, nós começamos a ganhar muitos prêmios e tinha um desafio que era, naquela época do ano, a polarização do mercado era ou você era Propeg ou você era DM9. O Propeg ou DM9. E aí nós vamos ter que entrar nessa bolha, furar essa bolha de Propeg e DM9 e fazer coisas diferentes do que eles fazem. E aí conseguimos fazer isso. Conseguimos fazer isso e conseguimos ganhar uma cacetada de prêmios. No primeiro ano, por exemplo, nós ganhamos as únicas medalhas de ouro do Brasil, fora o eixo Rio-São Paulo. Quem ganhou fomos nós. Foram 3 medalhas de ouro no primeiro ano no colunista nacional. No colunista local, uma cacetada. E daí em diante a gente começou. Dali de DE, depois de muitos anos, eu recebi uma série de convites da Propeg e eu recusava, porque a gente recusava isso. Aí até um belo dia que eu topei para a Propeg. Depois do terceiro convite, terceira insistência, lá vou eu para a Propeg. Quando eu chego na Propeg, quem é a pessoa que vai, na verdade, ser meu assistente de estúdio? Era a mesma pessoa que me pediu o tal de portfólio lá atrás. Então eu disse assim, olha só que ironia, né? Como é que as coisas funcionam. Mas nunca tratamos do assunto, nunca falamos sobre isso, e na verdade a minha relação foi excelente com essa pessoa até hoje. Mas isso para mim foi um grande aprendizado e continua sendo, porque o que eu aprendi lá com meus pais, a questão da retidão, de caráter, da personalidade, eu comecei a trazer tudo isso, e tenho até hoje, tento passar para minhas filhas e tento utilizar isso em tudo que eu faço de comunicação. Comecei a ganhar uma série de prêmios, depois eu fui da Propeg, fui para a DM9, da DM9 fui para a DS 2000, e ganhamos prêmios fazendo campanha política, lancei inúmeros shoppings no Brasil, a maioria dos shoppings do Brasil nós tivemos a oportunidade de lançar, porque nós atendíamos o Iguatemi aqui, e todo mundo ficava assim, esperando a tal da liquidação, esperando a tal da campanha anual do Shopping Iguatemi. Então, era um acontecimento as campanhas que nós fazíamos. E aí nós começamos a superar, inclusive, a DIE e a Propeg. E isso foi a DIE e a Propeg? Não, a DM9 e a Propeg. E aí ganhamos um grande espaço, e Geraldão, que não está mais aqui entre nós, esse querido amigo que se foi muito importante nesse período inteiro. Foi aí que eu conheci Quinho do Camaleão, foi aí que eu conheci Dolfo, eu conheci uma galera muito importante ao longo da minha vida. E aí, nesse período todo, eu conheci vovô, conheci João Jorge, e eu comecei a fazer muitas marcas. E lembrava do que meu pai dizia: tem que fazer mais para poder você ser igual. Aí eu comecei a fazer várias marcas. Aí, nesse caminho todo, nós fizemos mais de 1000 marcas. Para vocês terem uma ideia, esse número é um número que eu estou pedindo o Guinness, porque esse número, eles estão tendo dificuldade porque essa categoria não existe. E uma vez eu fiz um pedido desse, e eles disseram que eu teria que pagar
para criar a categoria. Então, eles estão analisando esse pedido e eu estou aguardando, assim, ansioso para que eles possam tentar validar isso. E aí, de lá para cá, foram muitas marcas, mas marcas para candidato, marca para shopping center, foram muitos. Mas, ao mesmo tempo, eu também fazia a marca de Adelaide do Feijão, eu fazia a Casa da Dinha, ou seja, eu fazia coisas que eram muito ligadas à questão da cultura. Por quê? Porque eu fui criado na Cidade Baixa e nós tínhamos uma relação muito forte com o Recôncavo. Eu tinha padrinhos lá em Santa Amaro, que meu pai fazia questão de, uma vez no mês, levava a família toda para lá, atravessava o rio Paraguaçu de canoa, e mostrava aquelas coisas, como é que funcionavam aquelas coisas, assim como também nós tínhamos um tio no subúrbio ferroviário, então a gente pegava o trem e tal, e frequentávamos as festas de largo, todas elas com aqueles bancos coloridos que estão lá imortalizados nas fotos de Mário Zinho Cravo. Então, ou seja, eu comecei a ter uma relação muito forte com a cultura baiana e com o jeito baiano de ser. Isso se aprofundou junto com o vovô, com o João Jorge e com os movimentos sociais. E aí, nessa época dessas criações, nós tivemos uma série de marcas, e uma delas é a marca de Collor, que vocês estão vendo ali, que, na verdade, ela nasceu a partir de uma provocação de Cláudio Humberto, lá em Alagoas, depois que nós fizemos a campanha dele para governador. E aí, quando a gente estava discutindo a ideia de Collor ser presidente, eu não acreditava, viu? Vou falar para vocês. Eu dizia assim, esse negócio não tem a menor chance, porque Alagoas é um estádiozinho pequenininho, então não teria como o cara virar presidente. Mas aí é o seguinte, na hora que eu estou escrevendo isso num guardanapo, num restaurante com Cláudio Humberto, à noite, era tipo 11 horas da noite, eu descobri que os dois L's do nome dele, com o O, tinha ali, na verdade, o Congresso Nacional. Aí o que acontece? Quando eu vi aquilo, eu botei os dois L's na vertical e os dois O's. Aí eu disse, cacete, tem um Congresso Nacional, que é o símbolo máximo de poder no Brasil. Aí eu botei a metade, que era a Câmara, a outra metade, que era o Senado, e depois eu descobri que eu disse, não, eu não preciso ser tão literal em colocar metade de um lado, metade do outro. Eu posso, na verdade, assumir que são dois O's e deixar os L's de forma subliminar. Como ele era muito jovem, viril, é aquela coisa de ser atleta e tal, eu disse, bom, eu vou italizar as letras e vou colocar o amarelo e o verde. Aí, no que eu coloquei o amarelo e o verde, aí deu isso que está aí, e aí é o seguinte, aí as pessoas perguntam assim, João, por que você colocou o amarelo e o verde e não o verde e o amarelo? Simples, porque aí tem uma questão que depois eu vim descobrir, aprofundando essa questão do cérebro, como é que funciona, porque eu comecei a perceber que uma boa parte dessas marcas que eu estava fazendo, ela já tinha, na verdade, mesmo de forma intuitiva, já tinha um componente que era o seguinte, o cérebro humano, ele lê da esquerda para a direita, sempre da esquerda para a direita, e lê de cima para baixo. O que isso significa? Significa o seguinte, quando eu coloco uma cor mais clara na esquerda e uma cor mais forte na direita, é mais fácil de ser absorvido pelo cérebro, porque tem uma parte do nosso cérebro que absorve e guarda aquela mensagem. Ou seja, é como se fosse um lugar que você está reservando aquilo que fica aqui atrás no nosso cérebro. E quando é o contrário, ou seja, se essa marca, como depois o Collor, depois que saiu da presidência e tal, tentou reutilizar, tentaram copiar isso para Tasso Gereissati, para outros candidatos, e aí o pessoal, todo mundo quando copia, se lasca por isso. Aí teve gente que botava o verde antes, só que se você coloca o verde antes, não quer dizer que as pessoas não vão ver aquela marca. As pessoas vão ver aquela marca, mas em vez dela ficar reservada, armazenada nessa parte do cérebro, ela vai para uma outra parte que é aqui do lado do cérebro, imediatamente, e ela é descartada. Ou seja, ela entrou desse lado de cá e ela não fica na memória. Então, ou seja, quando ela fica na memória, significa que quem fez o contrário se lascou. Isso se repete em várias outras marcas. Eu acho que tem um outro slide aqui, não tem? Tem. Aqui já sou eu aqui, já fazendo isso,
já desenhando essa marca ali na mesa ali, dá para vocês perceberem, por isso que eu acho que esse formato que Márcio me proporcionou aqui é muito bacana, porque eu gosto de trabalhar assim, eu gosto de trabalhar, eu gosto de produzir, eu produzo para cacete, eu gosto de produzir, e eu fico com aquela máxima que eu tenho que produzir muito para poder chegar a ser igual. Ou seja, muito pouca gente sabe, e agora, graças a Deus, nesse momento que eu estou falando desse evento aqui no Brasil, é que as pessoas estão percebendo que tem um baiano que tem centenas de prêmios, e não é nem Duda nem Nizam. Ah, então tem outra? Tem. Mas eu sempre estive aqui. Eu sempre estive aqui. Mas a mídia convencional nunca me viu. A mídia também nunca me encontrou. Hoje eu tive na TV Band e o pessoal dizia assim: ô João, que maravilha essa sua conversa, e eu não sabia que você, na verdade, tinha realizado tanta coisa. Ou seja, é muita coisa. E eu acho estranho, até porque a gente começa a perceber que nem todo mundo está interessado nisso. Depois dessas marcas do Collor, eu fiz tem um outro case, que é a marca do Olodum. A marca do Olodum, ela tem um componente muito parecido com a questão do Collor. Lembra que eu falei para vocês que o cérebro lê de cima para baixo? Isso quer dizer o seguinte: se o vermelho e o verde estivessem lá em cima, essa marca entraria e ficaria aqui do lado, ou seja, ela estaria sendo descartada. Tá? Então, quando ela desce desse jeito, é o famoso desce redondo. Só que ninguém explica isso para ninguém. E muitos publicitários não sabem disso, acham que botou uma cor ali e está ótimo, maravilhoso. Isso que explica é a neurociência. Aí o que acontece? Como é que surgiu essa marca? João Jorge me chamou, João Jorge Zulu e Cláudio Barreto. E João Jorge disse o seguinte: nós estamos indo para a Europa daqui a 15, 20 dias, e eu preciso de uma marca. Nós vamos fazer uma turnê. Aí eu disse, ok. Aí eu vi o briefing, qual era a ideia e tal, e aí, no dia seguinte de manhã, eu voei para São Paulo, eu tinha que gravar, eu estava gravando uma campanha com Silva Pfeiffer, lá em São Paulo, era o primeiro comercial de Silva Pfeiffer como atriz no Brasil. E nós gravamos até de madrugada, foi muito demorado, foi uma experiência muito cansativa, mas era super gentil, super amável, repetia, sem reclamar. E quando eu cheguei no hotel, depois da gravação, eu liguei a televisão e aí eu vi uma cena de violência. Eu não sei se era em Paris ou na França, ou em Paris ou em Londres, tinha lá uma cena de violência contra estudantes, ou seja, polícia e tal, jogando água, aquela coisa toda. E isso ficou na minha cabeça. No dia seguinte, eu peguei o avião e fui gravar com Cláudia Raia, porque essa campanha era uma campanha no comercial grande e dentro tinham 3 outras atrizes, 3 outros produtos que eram produtos regionais, um em São Paulo, um no Rio, um aqui na Bahia e um outro empreendimento em Manaus. Então, era um comercial mãe que tinha dentro vários subprodutos. Eu fui gravar com Cláudia Raia na Barra da Tijuca, no dia seguinte. E aí, dormi no Rio de Janeiro. Quando eu ligo a televisão no Rio de Janeiro, acontece a mesma cena que eu vi na noite anterior, de violência. Aí eu disse assim, cacete, é o mesmo lugar? Não, não era mais. Ou seja, era tipo assim, um era em Paris, o outro era em Londres. Mas era tudo ali por perto, ali na Europa, estudante apanhando, tal, cacetete, aquela cena lá. Isso ficou na minha cabeça, essa informação. 2 dias depois, eu volto para São Paulo para fazer a edição desses materiais, aí eu recebo a notícia que um membro do Olodum, aqui no Pelourinho, tinha sido baleado por um policial, alguma coisa assim, um tiroteio, algum incidente que aconteceu no Pelourinho. Naquele momento, eu tive certeza que o Olodum, que já era conhecido pela sua batida dos seus tambores, ele precisava levar para a Europa, precisava levar para o mundo, o símbolo da paz. E aí, eu não inventei muita coisa, não. Eu fui buscar lá nos anos 60, fruto do movimento de Woodstock, aquele símbolozinho que os hippies utilizavam, que era paz e amor, bicho, e era aquele símbolozinho e tal. Que era esse símbolo que está aqui. Cadê a outra imagem? Que é exatamente isso daqui.
Aí o que eu fiz? Eu coloquei nele as cores do movimento pan-africano, que são amarelo, vermelho e o verde, já que eu tinha o preto. Desenhei com a caneta esferográfica num guardanapo de papel, e aí quando eu desenho no guardanapo de papel, por isso que eu adoro estar com esses papéis aqui, porque na hora que eu faço esse desenho aqui, rapidamente, ele ganha uma dimensão e um tratamento que, quando é na folha de papel, papel poroso, uma caneta hidrográfica, ele, a depender da velocidade que eu faça, ele, na verdade, ele deforma, ele ganha uma deformação e eu consigo controlar isso em função da velocidade que eu posso imprimir aqui. Então, eu tenho várias marcas feitas assim. Qual é a vantagem disso? Eu uso esse recurso em marcas que eu acredito que elas precisam ser um pouco mais minimalista, mais simples, mais quase ingênua, porque ela tem mais uma possibilidade de ser absorvida por essa parte do cérebro que eu falei, que armazena e guarda. É diferente da outra, que recebe a informação e descarta. Aí o que acontece? Quando eu faço esse desenho e coloco essas cores, me ocorreu que isso era o que eles precisavam. Aí o João Jorge me perguntou, João, como é que eu faço lá? Ele me ligou de lá. Recebi aqui a marca e tal, o que é que eu faço? O que é que eu boto lá no palco? Eu disse, põe um pano branco e coloca o símbolo lá no meio. Aí ele disse, o povo do Olodum aqui no Pelourinho não gostou da marca, não. Aí eu disse, pois não acho estranho isso, não. Vamos embora assim mesmo, porque Cláudio Barreto também não tinha gostado, não, porque Cláudio Barreto me ligou em São Paulo para dizer, João, essa marca que você mandou parece coisa de gênios, ele parece coisa de gênios. Aí, por quê? Porque tinha um negócio de um joguinho, não sei se você lembra da Estrela, que você aperta pé, um brinquedinho chato pra cacete, acho que era um jogo da memória, me parece. Aí ele tinha, assim, as cores e tal. E aí Cláudio, no telefone, me dizia assim, João, essa marca que você fez, bicho, não pode ser essa não, você tem que criar outra. Por quê? Porque está parecendo coisa de gênios. Aí ele repetiu, eu disse, como assim? Está parecendo coisa de gênios. Aí eu disse, é de gênio mesmo. Eu disse, é de gênios. Claro. Aí ele falou assim, como? Eu disse, é de gênios. A marca é esta, porque esta marca é de gênios. E bati no telefone. Resultado, João Jorge levou a marca para a Europa e o Olodum, a partir dessa imagem, virou capa de todos os jornais principais dos países onde eles apareceram. Porque as pessoas lá estavam entendendo o que era o símbolo da paz. Eles já tinham essa informação. Aqui no Brasil as pessoas não tinham essa clareza. A não ser a galera um pouco mais hippie e tal, pá. Mas lá as pessoas tinham essa clareza desse movimento. E aí o que acontece? A marca virou esse grande sucesso. E como dizia o saudoso Paulo Gaudenzi, era a marca brasileira mais conhecida lá fora. Então, isso me deixou muito feliz. E depois aí Michael Jackson teve aqui, utilizou essa marca, essa camiseta, durante aquele clipe dele, e isso ganhou mais ainda uma importância no mundo inteiro. E eu lembro que o Estado de São Paulo me ligou, porque eles tinham feito uma entrevista com o Spike Lee, que estava dirigindo o material, para me perguntar o seguinte, se eu achava que Michael Jackson tinha usado a camisa por conta da batida do Olodum, ou se Michael Jackson usou a camisa por conta do símbolo da paz. Eu agradeci a pergunta e eu dizia para ele que eu acreditava que talvez fosse pelas duas coisas. Por quê? Porque anos antes, eu não sei se você lembra, alguns anos antes, Michael Jackson estava aqui no Brasil fazendo um show, onde foi João, foi em São Paulo, eu assisti esse show. Levei minha filha Juliana, que hoje, inclusive, está completando o aniversário de minha filha Juliana. Um beijo, Júlia, para você. Beijão, Juliana. Beijo para você, filha. Parabéns. Juliana ela tá online, ela está em Nova York e está assistindo a gente aqui agora. Aí eu fui levar a Juliana, que era fãzoca de Michael Jackson, eu também gostava muito, e o show de Michael Jackson tinha uma visão de paz no mundo
e aquela coisa da defesa das crianças e tal, aquele show que ele vem, que ele atravessa o estádio voando e tal. E aí virou isso, e que foi, na verdade, um grande sucesso. Mas a gente não ficou por aí, não. Aí, depois disso, nós tivemos vários, inúmeros cases. Quando chega na Maria, eu já tenho um outro grande case de Gisele Chalub, que está aqui na minha frente. Aqui. Um prazer você ter aqui, você, Gisele. Que foi o Jacques Janine, que eu queria contar para vocês rapidamente como foi que eu tive o prazer dessa convivência, porque eu me envolvo muito de forma verdadeira com o que eu estou falando, com o que eu estou propondo na minha comunicação. Eu acredito e defendo que a comunicação pode e deve contribuir não apenas com a venda de produtos e de marcas, mas também com a sociedade. E aí, no caso de Jacques Janine, Gisele tinha uma sua estrutura lá na Alameda das Espatódias e tal, até que uma ex-cliente dela se juntou com um sócio rico e tal, e montou um concorrente, 2 ou 3 quadras próximas do salão, e contratou os 2 melhores profissionais que eles tinham, que tinham sido treinados lá na franquia, lá na Jacques Janine do Rio de Janeiro. Aí o que acontece? Aí as clientes começaram a migrar. Chegou um momento que Gisele perdeu 30% dos clientes, começou 10%, depois 20%, depois 30%, depois estava lá em 40%. Aí Gisele foi indicada por Isabel Portela, minha amiga Isabel Portela, que era gerente de marketing do Iguatemi. Aí Gisele apareceu, Gisele e Eliane disseram: João, nós queremos fazer um comercial de televisão para estancar essa queda, porque nós já fizemos mala direta, fizemos flyer, fizemos um monte de coisa e não estamos conseguindo, na verdade, interromper esse processo, e receamos que daqui a mais 1 mês ou 2 a gente perca mais de 50% dos nossos clientes. Aí eu disse: Gisele, você já mandou treinar os outros 2 profissionais? Ela falou: sim, a gente já está providenciando o treinamento desses 2 novos profissionais. Mas queremos botar um comercial na Globo, logo, nesse final de semana. Aí eu disse: Gisele, me dê 5 dias para eu pensar no assunto. E quando Gisele voltou com a Eliane, eu disse: olha, nós não vamos anunciar na Globo, não. O que eu fiz? Eu disse: nós vamos pegar o mesmo investimento que você iria colocar na Globo, eu vou distribuir isso em 2 rádios da cidade durante 1 ano. Olha a conta que eu fiz. Tudo que publicitário gosta é de ter verba para colocar na Globo. Tudo que publicitário gosta é de gastar o dinheiro do cliente. Isso é um fato. E aí é o seguinte, mas eu sempre fui responsável. Essa coisa de produzir mais e ter resultado sempre me encantou. Aí eu disse: bom, o que eu faço? Eu vou fazer o seguinte: peguei a rádio mais qualificada que existia, que tinha público AA. Na época, era a rádio, não sei se era educadora, uma coisa dessa, não me lembro exatamente quem era. Rádio Globo, eu acho. Gisele está aqui me lembrando. E aí, simultaneamente, mas a Rádio Globo ela era mais seletiva, mas em compensação ela tinha uma audiência mais baixa. Aí eu peguei a campeã de audiência, que eu acho que era Itapuã ou Piatã, alguma coisa, que era a campeã de audiência, e que pegava tudo que era público de A a Z. Aí eu disse: eu vou colocar igualmente o recurso de rádio nessas 2 emissoras. Porque uma eu conseguia, na verdade, popularizar a marca, e na outra eu conseguia qualificar a marca. Por quê? Porque eu descobri o seguinte: eu não sabia, não fazia ideia disso. Aí eu descobri que é assim, que a cliente do salão de beleza, quem fideliza ela não é a casa. Quem fideliza ela é o profissional. Por quê? Porque a pessoa vai cortar o cabelo e a sua cabeça é uma coisa muito... o seu ori, ou seja, é uma coisa que as pessoas, na verdade, têm um cuidado fantástico e ela só deixa tocar na sua cabeça. A pessoa que tem relação, que ela conversa, fala do filho, fala do marido, conta como é que foi o final de semana, conta que o marido está dormindo de calça ali, ou seja, tem aquelas conversas todas mais íntimas com esses profissionais. Aí eu descobri que Gisele e Eliane tinha que, na verdade, era fidelizar o cliente à marca naquele momento.
não aos profissionais, já que ela estava treinando dois novos. E aí eu sugeri uma campanha que era frequentar Jaque Janine e não frequentar é out. Aí eu fiz dois comerciais de rádio. Esses dois comerciais de rádio, um era com uma mulher e outro era com um homem, e era, na verdade, o título do comercial era Depoimento de quem não frequenta Jaque Janine. Observe, eu fui buscar uma solução e um exemplo do cliente que não frequentava o Jaque Janine, ou seja, aquele cliente que estava na concorrência. E como é que era esse comercial? Um deles eu me inspirei em Maguila, lembra? Maguila, na época, era o grande boxeador brasileiro, estava na Band todo dia, e Maguila era meio brabo, meio brabão e tal. Aí fiz um comercial que era o seguinte, o comercial era um cara que entrava o locutor standard que dizia depoimento de quem não frequenta Jaque Janine. Aí entrava a voz do cara que dizia o seguinte, esse negócio de mulher minha, frequentar salão de beleza, para poder ficar aí, fazer unha, fazer pé, para ficar empiriquitada e tal, coisa nenhuma. Lugar de mulher, para mim, é em casa. Mulher minha é ir em casa e pronto. Aí era uma locução muito forte, assim, muito braba, assim, né? Hoje eu acho que eu seria cancelado se eu estivesse fazendo um comercial como esse, viu? Hoje. Aí, resultado. Aí o locutor depois terminava dizendo assim, finalizava dizendo assim, frequente Jaque Janine. Resultado. Eu disse, essa campanha vai dar certo, por quê? Porque a alta sociedade, não só na Bahia, não, no Brasil inteiro, ela não admite, ela não se permite, na verdade, ser colocada como out. Ela não se permite ser inferiorizada. Aí esse comercial, ele conseguiu, na verdade, penetrar na cabeça das pessoas de forma que ninguém queria ser a pessoa que não frequentava o Jaque Janine. O da mulher era muito parecido. A mulher dizia, não, tudo bem, eu estou aqui dentro de uma revistinha de 6 meses atrás, a maquiagem escorre no meu olho, estou tomando um café frio e tal, mas estou suando e tal, mas tudo bem, maravilhoso. Era o depoimento de quem não frequentava o Jaque Janine. Resultado, em 3 meses, Gisele começou a recuperar, na verdade, os clientes que havia perdido, até que recuperou 100%. E a casa que tinha aberto próximo da concorrência foi embora, fechou e desistiu. Aí, resultado, você vai dizer, puta merda, que coisa maravilhosa, parabéns, essa campanha foi muito boa e tal. Mas mais do que isso, 3 meses depois, eu não lembro qual foi a rádio, era um pool de rádio na Bahia, criaram um negócio chamado o melhor fonograma, o melhor comercial da década na Bahia, de rádio. Adivinha quem ganhou? Ou seja, 3 meses após essa campanha, o melhor comercial dos 10 anos para trás foi o Jaque Janine. E o que o Jaque Janine ganhou com isso? O Jaque Janine ganhou com isso que uma mídia espontânea, porque aí aparecia no Jornal à Tarde, aparecia na televisão, em todos os veículos, essa grande notícia dessa premiação. E teve o quê? Uma bonificação que todas as rádios deram, na verdade, de mídia, para o anunciante. Então, é um case que eu tenho um carinho gigantesco, é um caso, na verdade, que eu considero importante e que mostra, na verdade, como o cérebro da gente funciona e como a comunicação pode vender e agregar valor à sua marca.